Leitura do livro Oração Eficaz, autor Bud Wright. Apresentação. Sinto-me privilegiado pelo desafio que recebi do Ministério Verbo da Vida e da Rema Brasil Publicações de compilar mensagem do apóstolo Bud Wright a fim de mantê-las para as próximas gerações. Juntamente com uma maravilhosa equipe de irmãos que me auxiliam, tenho a honra de ouvir inúmeras mensagens do pastor Bud com a responsabilidade de ser fiel nas transcrições de cada uma delas. Um dos nossos objetivos é que todos os que alguma vez já ouviram ou ouviram pregar a palavra de Deus possa ao menos lembrar-se do seu jeito e da sua voz ao ler as obras desta coleção. Que cada livro retrate sua maneira tão simples de ensinar verdades tão profundas. É impactante ver que durante seus 30 anos de ministério no Brasil, o pastor Bud guardou a fé e perseverou em ensinar as mesmas coisas. Mensagens da década de 1980 são muito semelhantes à mensagem de mais de 20 anos depois sobre o mesmo tema. Ele preservou a visão e foi fiel em transmitir a palavra de Deus para libertar milhares de brasileiros. Nosso desejo é que os leitores sejam ricamente abençoados em cada livro desta série e recebam este legado como filhos atentos às instruções do seu Pai amoroso. Perilo Borba, coordenador de comunicação do Ministério Verbo da Vida. Prefácio. Acompanhei a chegada do pastor Bud Wright em Campina Grande, Paraíba, nos anos de 1990. Sua simplicidade e grande confiança em Deus eram visíveis, sendo demonstradas tanto em seus ensinamentos como na sua prática de oração. Nele havia o espírito da fé. Assim como um instrumento musical que precisa ser afinado regularmente para tocar bem, cada um de nós, como filhos de Deus, também precisamos estar afinados quanto à nossa vida de oração, porque vamos precisar dessa ferramenta todos os dias da nossa vida. Este livro é como um diapasão espiritual para nos afinar nessa área. Durante a leitura, você será iluminado acerca do tema oração de uma forma clara e direta, aprendendo sobre uma vida de oração descomplicada que vence a religiosidade e cresce em intimidade com Deus como seu Pai espiritual. Aprenderá também a não dar lugar aos inimigos de oração e receberá tantas outras instruções libertadoras. Não há dúvidas de que você será grandemente inspirado nas páginas a seguir, não somente pelo conteúdo, mas também pela maneira única do pastor Bud de falar e transmitir com graça a palavra de Deus. Ao ler cada linha, parece que estamos ouvindo pessoalmente. Eu o encorajo a ler cada página desse livro com o coração aberto, pois o espírito de oração será compartilhado ao seu interior, desafiando-o a ter uma vida de oração que produz resultados. Manuel Dias, integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida e professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Capítulo 1. Deus me ouve sempre? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Esses versículos são tão parte de mim que nem preciso pensar muito para citá-los. Entretanto, preciso chamar sua atenção para o fato de que existe uma condição para Deus nos ouvir. A Bíblia apresenta essa condição com a palavra se, mas se o quê? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Você pode até pensar, é claro que Deus me ouve sempre. Ele é onisciente e onipresente. Isso é verdade. Davi disse que ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo que as palavras saiam da nossa boca. Vê Salmos 139, verso 4. Mas esse ouvir ao qual João se refere significa aceitar, atender ou
responder. Deus não pode fazer aquilo que contraria o que ele mesmo falou em sua palavra. Ele é justo e verdadeiro, irmão. Muitas pessoas dizem: oração é oração. Você pode orar de qualquer maneira que Deus vai ouvir. Não, ele não atende a qualquer oração. Deus só ouve e responde aquilo que nós oramos com fé e em linha com a palavra dele. Não podemos orar de qualquer maneira. Existem diferentes tipos de oração e para cada um deles existem regras estabelecidas na palavra de Deus. Assim como não podemos jogar basquete com as regras do futebol ou jogar vôlei com as regras de basquete. Se fizermos isso, haverá muita confusão. Antes eu orava e não recebia muitas respostas. Não via muitos resultados. Eu orava sem segurança de que receberia algo de Deus, pois não tinha conhecimento da palavra. Mas agora estou convencido de que quando eu oro, Ele irá me responder, porque o faço de acordo com as leis da Bíblia. Orar é comunicar-se com Deus, é desfrutar os relacionamentos com Ele. Em outras palavras, oração é comunhão. Não gosto de orar apenas por orar, para falar alguma coisa com Deus. Eu gosto de agradar a Ele, e somente a fé o agrada. Vê Hebreus 11, verso 6. Também gosto de orar para ter resultados, para ter a resposta daquilo por que orei. Quando nós oramos sem ter a certeza da resposta, é como se estivéssemos jogando palavras ao vento. Você sabia que há muitos cristãos confusos em relação à oração? Eles não têm fé, não sabem qual é a vontade de Deus sobre aquilo pelo que eles estão orando, ou não sabem sequer o que realmente desejam. É preciso ter propósito e objetivo, um assunto específico sobre o qual falar com Deus. Outra coisa que preciso dizer para você é que Deus sabe o que nós precisamos, mas é necessário pedir. Ele deseja fazer muitas coisas nesse mundo, mas precisa que nós peçamos, porque Deus é justo e não fará nada sem ter permissão, uma vez que nos deu o livre-arbítrio. Portanto, se pedirmos algo de acordo com a vontade dele, certamente seremos ouvidos, aceitos, atendidos e respondidos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Mateus capítulo 6, versos 7 e 8. Não seremos ouvidos por orarmos muito ou insistirmos em pedir a mesma coisa várias vezes. Também não será pelas palavras religiosas que usarmos. Deus não irá responder apenas porque você passou o dia ajoelhado, ou porque orou de madrugada, ou porque está em jejum. Essas coisas são boas, às vezes para ajudá-lo a dominar a carne, mas não são para sua edificação pessoal, não para convencer Deus a fazer algo por você. Você pode orar intensamente, repetindo a mesma coisa por mais de uma hora, mas é preciso saber o que está dizendo, ter propósito e conhecimento da vontade de Deus. Ele também não vai ouvi-lo só porque você orou muito bonito, falando palavras difíceis ou coisas como Excelentíssimo Senhor. Muitas pessoas são excessivamente formais quando falam com Deus. Sei que pode ser por uma questão de respeito, mas também pode ser ignorância ou falta de intimidade e de conhecimento de Deus. No versículo seguinte, em Mateus 6,9, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Vós orareis assim: Pai nosso. Eu chamo Deus de Pai, porque eu sei que Ele é meu Pai. Não preciso de formalidade para falar com Ele, nem pedir permissão para entrar em Sua presença, porque Ele já está comigo 24 horas. Ele habita em mim e em você também, irmão. Só precisamos de fé, e a fé vem pelo ouvir, pelo conhecimento da palavra de Deus. Vê Romanos capítulo 10, verso 17. Se eu conhecer a vontade de Deus,
Vou orar com confiança de que Ele está me ouvindo e vai fazer o que estou pedindo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, do verso 7 ao 11. Nessa passagem, Jesus está falando sobre pedir em fé. Ele não disse peça e talvez você receba. Ele disse vai receber. Isso é uma garantia. Lembro-me da primeira vez que eu ouvi esse mesmo ensinamento. Meu tio me presenteou com 15 gravações em áudio de mensagens de Kenneth Hagin. Eram pregações sobre a oração que ele havia compartilhado em um acampamento. Nunca o tinha visto ou ouvido falar sobre ele, mas eu sentia uma grande vontade de ouvir a palavra. Por isso comecei a escutar as gravações. Eu estava curioso e escutei as mensagens várias vezes. Então, a revelação foi chegando a mim. Lembro-me de ouvi-lo dizer em uma das mensagens: se você colocar esses princípios que eu estou ensinando em prática, sua vida de oração irá mudar. Comecei a seguir os passos que ele ensinou com base na Bíblia. Deus também começou a falar algumas coisas comigo. Recebi uma grande revelação certo dia quando li João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mais adiante, no versículo 16, Jesus disse: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Perguntei ao Espírito Santo: o que isso significa? Dentro de mim, ouvi quando ele respondeu: significa exatamente o que está escrito, o que está sendo falado aí. Textos assim não precisam de interpretação. Se colocar a palavra de Deus dentro de você e permanecer firme no Senhor, você pode pedir qualquer coisa e o Pai lhe dará. Se nós estivermos praticando o que conhecemos da palavra de Deus, o Pai fará qualquer coisa que pedirmos, desde que esteja em linha com a palavra dele. Você se lembra de quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos? Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João 11, do verso 40 ao 44. Eu estava lendo sobre as palavras que Jesus orou. Pai, graças te dou porque me ouviste. Depois ele disse: eu sabia que sempre me ouves. Então percebi que logo que chegou diante daquela situação, Jesus sabia qual era a vontade de Deus, porque disse a Marta: teu irmão há de ressurgir. João 11, 23. Isso era algo muito grande para o meu entendimento. Lembro-me de que falei para Deus: quero que todas as vezes que eu orar, o Senhor também me ouça. E ele me respondeu: você também é meu filho, e eu quero ouvir suas orações. Jesus andou na vontade de Deus e sempre orou em fé. Ele conhecia o Pai e as palavras do Pai permaneciam nele. Quando Jesus orava, falava de acordo com a vontade de Deus, por isso sabia que Deus o ouvia. Devemos ter essa mesma confiança, orando sem dúvidas, tendo a certeza de que já temos as respostas antes mesmo de vê-lo. Devemos ter a certeza de que Deus vai nos ouvir antes mesmo de orarmos. Se você não tiver essa confiança, é melhor não orar,
porque confiança é fé, e sem fé sua oração será apenas palavras ao vento. Para isso, precisamos estar cheios da palavra de Deus. Lembre-se disto: você não pode orar por algo que não esteja prometido na Bíblia ou que não esteja em linha com os princípios bíblicos. Tudo o que pedirmos ao Pai deve estar fundamentado na palavra de Deus, porque a nossa fé depende disso. Deus quer? Antes eu orava se o Senhor quiser, mas a palavra de Deus nos mostra o que Deus quer. Quando eu conheço, tenho confiança. Jesus sabia que o Pai faria exatamente aquilo que ele pedisse, porque conhecia a vontade dele. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. Se não fizermos com que a palavra de Deus seja parte de nós, não vamos orar de acordo com a vontade de Deus. Por isso é importante meditar na palavra dia e noite. Você deve saber qual é a vontade de Deus para aquilo sobre o que vai orar, antes mesmo de orar, porque é isso que lhe dará confiança de receber a resposta. Vi muitos crentes nos Estados Unidos que, do mesmo modo que eu fazia antes, oravam assim: se Deus quiser. Quando cheguei ao Brasil, vi que muitos brasileiros também oravam assim. Eles me diziam: Pastor Bud, se Deus quiser, vai acontecer. Eu respondia: Deus quer. Sei que nem tudo sobre a vontade do Senhor para a nossa vida como indivíduos está na palavra de Deus. Por exemplo, não encontramos claramente se ele quer que eu viaje ou até me mude para alguma cidade. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo dentro de nós, que é nosso guia. Se dentro de nós temos paz para fazer alguma coisa, isso já é o Senhor nos sinalizando a vontade dele para a situação, sempre em linha com os princípios que estão escritos na palavra, porque o Espírito Santo nunca nos guiará a fazer algo contrário ao que está escrito na Bíblia, uma vez que ele é o Espírito da verdade e testifica a respeito da verdade. Quando Deus falou comigo sobre vir ao Brasil e trazer a palavra dele para libertar seu povo, eu sabia que isso não estava escrito em 2 Pedro ou em outro livro, capítulo ou versículo da Bíblia, mas eu conheci o mandamento que Jesus havia deixado, que está registrado em Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Brasil faz parte do mundo e os brasileiros estão incluídos em toda criatura. O Espírito Santo estava me guiando especificamente para vir ao Brasil. No capítulo 5 de 1 João, a Bíblia fala sobre a oração de petição. Só podemos ter confiança de pedir algo a Deus, sabendo que Ele irá ouvir e responder se tivermos conhecimento de que é Sua vontade para nós. Existe outro tipo de oração, a de consagração, que você faz quando não conhece ou não tem clareza acerca de toda a vontade de Deus. Vou repetir. Você não pode jogar futebol com as regras do basquete. Você não pode fazer um tipo de oração com as regras de outro tipo. Temos de saber como orar, quais as regras para cada tipo de oração que estão na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, onde estão as bases da nova aliança. Veja o que Tiago escreveu. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, versículo 13 a 15. Tiago não estava falando sobre pedir algo a Deus, mas sim sobre entregar seu futuro a Deus, consagrar-se a Ele, dizendo que estará disposto a fazer somente o que Ele deseja. Foi esta oração de entrega que Jesus fez no Getsêmani. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus 26, verso 39. Mas mesmo assim, Jesus continuou orando. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele ensinou os discípulos a orarem.
Pai nosso que estás nos céus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 9 e 10. Se você não estiver disposto a seguir a vontade do Senhor e abrir mão da própria vontade, como quer que ele o ouça? Aprendendo a ouvir. Oração é comunhão. Não é só você falar e Deus ouvir. Precisamos aprender a ouvir mais o Senhor, a parar e desfrutar sua presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Quando se aquietar e parar para ouvir o Senhor, você vai saber de muita coisa. Esse é um princípio que envolve não só nosso tempo de oração, mas toda a nossa vida. No dia a dia, precisamos aprender a falar menos e ouvir mais. Eu falava muito, gostava de conversar demais, e quando orava era assim: eu só falava, falava e falava. Algumas pessoas tinham me corrigido, até Jen falou comigo certa vez no início do nosso relacionamento. Um dia, quando estava orando, o Senhor me disse: eles estão certos. Você precisa ouvir mais. Passei a mudar de atitude depois que ouvi isso. Havia dias que saía com Jen pela cidade e nós íamos calados, lado a lado. Não estávamos brigados, apenas estávamos prontos para ouvir e tardios para falar, como Tiago afirmou. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, verso 19. Essa mudança de atitude também mudou minhas orações. Comecei a prestar mais atenção ao que Deus queria me comunicar. E falar menos no dia a dia também me levou a orar mais. Deixei de falar, falar e falar com as pessoas e passei a falar mais com o Pai. Durante todo o dia, eu estava agradecendo a Ele. Obrigado porque o Senhor está comigo. Também comecei a meditar mais na palavra e a confessar o que estava escrito. Paulo diz que podemos orar em todo o tempo. Efésios 6,18. Em casa, deitado, andando, dirigindo, cozinhando, limpando alguma coisa, trabalhando, podemos falar com Deus, dando graças a Ele e reconhecendo Sua presença conosco. Irmão Rega ensinou que a tagarelice é um dos impedimentos ao nosso crescimento espiritual. Se você orar mais e tiver mais momentos de comunhão com Deus, irá falar menos e dizer menos besteiras. Inimigos da fé. Existem alguns inimigos da fé que também são impedimentos para que nossas orações funcionem. A dúvida é um deles. Por isso temos de ter confiança de que Deus nos ouve. Se duvidarmos, não poderemos receber nada de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Satanás trabalha para trazer dúvidas, a fim de tentar convencê-lo de que sua oração não irá funcionar, mas devemos repreendê-lo como o fez Jesus. Está escrito. Gosto de dizer, diabo, vou ler a Bíblia para você. Veja o que Deus falou sobre isso, o que ele me prometeu. Se você não estiver convencido e plenamente convicto de que Deus vai fazer, Satanás pode roubar aquilo que você pediu, fazendo duvidar, e então não receber o que pediu. Ele tentou Eva assim. Não foi bem assim que Deus falou. Ele fez isso com Jesus, como já recordei. Se você é o filho de Deus, talvez ele lhe traga pensamentos do tipo: será que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus o ouviu? O diabo nunca diz a verdade. Quando falou a verdade com Jesus, ainda assim mentiu, pois falou fora de contexto para enganar, da mesma forma que quer nos enganar. Mas se você tiver certeza do que está escrito, convencido de que a promessa é sua, de que Deus vai cumprir, de que já lhe deu a resposta, então você vai dizer: está escrito.
e ele vai fugir de você. Por isso, a importância da meditação na palavra de Deus. Porque se estiver tão cheio, saturado da palavra de Deus, a dúvida não vai encontrar lugar para ficar. Paulo disse: não deem lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, do verso 27. Na versão NVI. Se quiser parar de duvidar, comece a colocar a palavra dentro de você. Tenha tempos de meditação e você terá mais revelação. Essas palavras serão vida para você. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir. Quanto mais você medita, mais certeza tem. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Salmos 119, verso 97 e 98. Se você meditar na palavra de Deus, ficará mais esperto que o inimigo. Não é assistindo a novela ou o jogo de futebol que você vai ficar cheio de revelação e de fé, com confiança de que suas orações funcionam. É dedicando tempo para estar com a palavra, lendo, estudando, meditando e confessando, pensando sobre o que Deus falou. Como está em Josué 1:8, não cesses de falar. Você sabe que orar é falar, não é? Então, ele disse que antes de falar, seja para outros ou seja em oração, você precisa meditar de dia e de noite, porque ao fazer assim, você terá o cuidado de fazer o que está escrito. Então, prosperará e será bem-sucedido. Meditar irá trazer revelação a você. Como Jesus disse a Pedro: porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, verso 17. Há muita gente que ora com base no que outra pessoa lhe disse, mas o que Deus revela a você diretamente é o que sustenta sua fé. Aprendi muito com o que Kenneth Hagin ensinou, mas suas mensagens se tornaram revelação para mim por meio do Espírito Santo, porque eu meditei naquelas verdades. Eu não oro segundo o que o irmão Hagin me disse, mas oro que eu mesmo recebi como revelação a partir daquilo que ouvi e meditei na palavra de Deus. Assim, procure as promessas de Deus na palavra, medite nelas até ficar plenamente convicto de que são a vontade do Senhor e então ore com base no que está escrito. Além da dúvida, a falta de perdão também pode nos impedir de ter uma vida de oração bem-sucedida. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, verso 24 e 25. A falta de perdão pode bloquear suas orações. Lembre-se de que Jesus disse que temos de permanecer na palavra, e isso é também permanecer no amor. Quem anda em amor não anda com mágoa, ressentimentos ou coisas assim. Pedro disse que se o marido não andar em amor com sua mulher, terá suas orações interrompidas. Ver 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Eu não quero isso para mim. Você quer? Então, vamos andar em amor uns com os outros. E isso também nos levará a orar uns pelos outros. Capítulo 2. Uns pelos outros. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios 6, verso 18 ao 20. O contexto desse versículo é a mensagem que Paulo ensinou sobre a armadura de Deus. A oração faz parte de estar fortalecido no Senhor e usar a autoridade que ele nos deu.
Já ouvi gente falando que quando acordamos pela manhã, deveríamos, antes de tudo, orar e vestir nossa armadura. Mas não seria melhor dormir com ela? Satanás não dorme. Devemos confessar a palavra de dia e de noite, tendo comunhão com Deus e orando com toda oração, como disse Paulo. Vimos que orar é falar com Deus e que se pedirmos algo a Ele, segundo a sua vontade, seremos ouvidos e respondidos. Mas, infelizmente, muitos cristãos só se dirigem a Deus para pedir. Eu quero isso, faça aquilo, me dê tal coisa. Ele é seu Pai e não há problema em pedir a Ele. Mas existem muito mais coisas para se falar com Deus que podem abençoar sua vida. Existem outros tipos de oração. Por isso, Paulo disse com toda a oração. Temos as orações de louvor e adoração, também chamadas de ações de graças, que por si só já é um propósito de agradecer a Deus e honrá-lo pelo que ele fez e por quem ele é. Também temos de fazer isso todos os dias, sem pedir ou conversar com Deus sobre nada pessoal, apenas louvando e sendo gratos, dando sempre graças por tudo. Efésios 5:20. A confissão da palavra também é outra forma de orar, de estabelecer comunicação com Deus, declarando o que ele falou na sua palavra, concordando com ele, tomando posse e dando graças pelas suas promessas. Declaramos que nós somos o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. A intercessão é outro tipo de oração. Paulo disse súplica por todos os santos e também pediu oração por ele. Em todas as suas epístolas, ele falou que orava pelas pessoas, pelas igrejas e algumas vezes também pediu orações específicas por si mesmo. A igreja precisa estar em constante oração por seus líderes, enquanto os líderes devem orar pelo povo. Devemos orar por mais evangelização e crescimento e pelo avanço do reino de Deus. Jesus disse para pedirmos ao Senhor da Seara que levante trabalhadores para ela. Ver Mateus capítulo 9, verso 38. Não ore somente pela sua igreja, mas também por outras, pelo corpo de Cristo como um todo. Ore pela sua cidade, pelo seu país e por todos os governantes. Na verdade, irmão, Paulo disse que, antes de tudo, devemos orar pelas nossas autoridades para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Ver 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Precisamos mencionar nossos irmãos em nossas orações. Orar pela nossa família, pelos nossos amigos. Eu desejo ver toda a igreja envolvida em oração, intercedendo uns pelos outros. Quando alguns irmãos estão sobrecarregados de problemas ou passando por uma situação grave, a igreja deve ajudar a aliviar o fardo também através da intercessão, se colocando no lugar do outro. É preciso ter compaixão, isso é amor. Da mesma forma que não devemos orar sempre apenas pedindo algo a Deus, não devemos orar sempre só por nós. Isso é egoísmo, irmão. Ore por outras pessoas, tome as causas delas para si mesmo. Veja o que aconteceu com Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42, verso 10. Você pode orar pelos outros, e enquanto isso, Deus lhe dará crescimento, e você também vai progredir espiritualmente. Mas, se estamos sempre pensando apenas em nossa vida, acabamos rejeitando nossos irmãos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom
espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Romanos 1, verso 8 ao 12. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses capítulo 1, verso 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Colossenses 1, 3. Nesses versículos, Paulo mostra que fazia menção a outros em todas as suas orações. Ele agradecia pela existência das pessoas em sua vida. Quero mostrar mais algumas orações de Paulo, nas quais podemos nos basear para orar uns pelos outros. Paulo orou todas essas coisas e registrou essas orações, inspirado pelo Espírito Santo. Precisamos fazer nossas orações com base no que está escrito na palavra de Deus. Em muitas orações que vemos na palavra, podemos colocar nosso nome ou o nome de outras pessoas. Vejamos algumas orações que podemos orar dessa maneira. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 12. Saudai-vos, Epáfras, que é de entre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 21. Paulo falou que se colocava de joelho. Isso não quer dizer que só devemos orar de joelhos. Ele mesmo certamente não orava sempre assim. Mas às vezes podemos fazer isso, não como religiosidade, mas com propósito, seja para dominar a carne, seja como uma forma de expressar que estamos rendidos ao Senhor. Que orações poderosas esses textos nos revelam. Precisamos conhecer essas verdades, irmãos. Nós podemos orar essas coisas uns pelos outros. Isso é a vontade de Deus para nós. Quem não precisa de sabedoria e entendimento espiritual? Tiago disse que podemos pedir sabedoria a Deus. Ver Tiago 1,5. Peça para você, mas peça para os outros também. Quero viver de modo digno de Deus, frutificando e agradando a Ele. Se isso é o que eu desejo para mim, vou desejar o mesmo para todas as pessoas também. Precisamos fortalecer a nós mesmos espiritualmente, algo que vem somente pela revelação da palavra de Deus.
Por isso, devemos orar para que cresçamos no conhecimento e na convicção dessas verdades. Ore para que seus irmãos sejam fortalecidos no amor, conhecendo a vontade de Deus para a vida deles. A outra oração de Paulo em Efésios 1, da qual o irmão Rega sempre falou muito. Na verdade, ele testemunhou que orou dessa maneira por um tempo em favor do irmão dele, até que ele se converteu. Um tio meu também fez essa oração por mim muitas vezes. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, verso 16 ao 20. Deus abriu meus olhos espirituais por causa das orações do meu tio. Eu era uma pessoa arrogante, que acreditava em coisas erradas por causa de doutrinas de homem e sempre queria estar certo. Mas graças às orações dele, o Senhor interveio e tratou comigo e comecei a mudar. Anos depois, fiz essa mesma oração pela minha mãe. Todos os dias me lembrava dela e orava: Pai, abre os olhos da minha mãe, dê para ela o espírito de revelação. Depois de um tempo, ela foi ficando cheia da palavra, cheia de fé e do Espírito. Se você tem familiares que não têm muito conhecimento ou que precisam nascer de novo, comece a orar por eles, a declarar que os olhos deles serão abertos. Vamos ver mais alguns versículos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. 1 João capítulo 5, verso 16. A palavra pecado nessa passagem também se refere a fraquezas. Às vezes, precisamos dizer isso para alguém, como Tiago escreveu: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Fale com alguém confiável que possa ajudá-lo e orar com você. Não guarde as coisas assim dentro de si. Não as fale para fofoqueiros, nem seja um deles. Se tem o hábito da fofoca, você precisa orar mais por si mesmo para controlar a língua. Seja um intercessor, irmão. Nós devemos fortalecer uns aos outros, orando juntos. Se há alguém que o magoou, que está lhe tratando mal ou fazendo algo contra você, Jesus ensinou que devemos orar por essa pessoa em vez de ficar com raiva dela. Orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Enfim, precisamos interceder mais uns pelos outros. Procure estar sensível durante todo o dia, porque o Espírito Santo pode conduzir você a orar por alguém. Muitas vezes, por pessoas que você nem conhece ou situações que nem sabe. Nosso próprio idioma pode nos limitar por essa razão. Muitas vezes devemos também interceder em outras línguas com o Espírito Santo orando através de nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Romanos 8, verso 26 e 27. Podemos não saber o que orar, mas o Espírito Santo sabe. Isso é intercessão profunda. Deus pode nos usar de diversas maneiras.
Já vi pessoas que estavam intercedendo sentirem o que os outros sentiam. O Espírito Santo pode nos guiar a orar em português, inglês ou qualquer língua que falamos, mas também através de sons, gemidos, choro, risos, coisas assim. E há ainda a oração em outras línguas, que é um dos muitos benefícios de ser batizado no Espírito Santo. Vamos falar mais sobre ela. Capítulo 3. Orando em línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Orar é falar com Deus. Então, podemos chamar o falar em línguas de oração em línguas. Porque, como está escrito, é uma comunicação direta com o Senhor. É para Ele que falamos. Já vimos que existem muitos tipos de oração. Podemos falar com Deus para pedir algo, para interceder por outras pessoas, mas também para agradecer e louvar a Ele pelas suas promessas e por tudo que tem feito. E também não devemos apenas orar em nosso idioma, seja inglês, português, espanhol ou qualquer outro que você fale. Existe uma língua que só Deus entende, porque nos é dada pelo seu Espírito. Como vimos em Romano, no final do capítulo anterior, algumas vezes não sabemos como orar ou o que orar, porque estamos limitados no nosso entendimento. Nesses momentos, podemos fluir com o Espírito e ele nos guiará a orar a vontade perfeita do Pai. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Cada vez que você orar, para fazê-lo da maneira que ele quer. Não devemos colocar o Espírito Santo em uma caixa, pensando, por exemplo, hoje vou interceder por essa pessoa e vou orar somente em português. Mas será que é assim que o Espírito quer? Também não podemos dizer, hoje vou orar com gemidos inexprimíveis. E se o Espírito deseja que você apenas chore de compaixão? Assim, não faça do seu jeito, mas do jeito dele. Flua com o Espírito, irmão. Permita que ele controle seus momentos de oração. Isso não vale apenas para a oração de intercessão, mas para todas as orações. Quando estamos louvando ou adorando, nosso vocabulário é muito limitado para expressar toda a grandeza de Deus. Jesus disse que devemos adorar em espírito, vê João 4:24. Paulo diz que quem ora em outras línguas também dá ações de graças a Deus e dá bem as graças. 1 Coríntios, capítulo 14, 17. Orar em línguas também nos protege contra pensamentos de dúvida. Pode ser que, orando em nosso idioma, o Espírito Santo nos guie a falar algo que seja tão grande para o nosso entendimento que nos leve a pensar: será mesmo que vai acontecer assim? Contudo, quando ora em línguas e percebe impressões dentro de você, você deve saber que não foi produto da sua imaginação. Então creia, declare e receba pela fé, porque vai ser assim. Muitas pessoas não conseguem orar por muito tempo, porque parece que ficam sem assunto com Deus. Muitas vezes faltam palavras no nosso idioma. Então, quando terminar de falar com Deus, tudo que o seu entendimento pode alcançar, você pode continuar orando em outras línguas, desfrutando de mais tempo de comunhão com Ele. Assim, você estará edificando a si mesmo. Nossa linguagem natural tem limitações. A oração em línguas, por sua vez, é como um rio. Esse fluir não tem fim, porque nasce do trono de Deus. É uma fonte inesgotável. Podemos orar em línguas por quanto tempo quisermos, mas é difícil fazer o mesmo em nossa língua sem repetir nada. Em línguas, possa até ser que você repita o mesmo som, mas não significa que esse som em línguas tenha o mesmo significado para Deus. Já vi pessoas orarem em línguas por quase 5 minutos. Depois alguém se levantou com uma interpretação rápida de apenas algumas frases. Interpretação de línguas não é tradução.
Traduzir é falar palavra por palavra, mas a interpretação é a ideia, a mensagem que Deus quer transmitir. E já que falei sobre isso, e preciso mostrar mais algumas coisas que Paulo falou sobre a oração em línguas na igreja. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 capítulo 14, do verso 14 ao 15. Na verdade, nessa passagem, Paulo estava corrigindo os coríntios, sobre os excessos durante o mover do espírito na igreja ou a falta de ordem no culto. Temos que desejar o mover, as manifestações do Espírito Santo em nossas igrejas, mas precisamos estar em linha com a palavra de Deus. Tudo deve ser com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. O que Paulo estava dizendo é que a oração em línguas edifica a si mesmo. Orar em línguas edifica quem está falando, não quem está ouvindo. Eu só sou edificado ouvindo algo que eu possa entender. Certa vez, recebemos um casal em nossa casa. Antes da refeição, eu pedi para que o marido orasse pelo alimento. Ele começou a orar em outras línguas. Como eu poderia concordar com a oração dele? Eu não estava entendendo o que ele dizia. Era exatamente isso que Paulo queria evitar na igreja. Por isso ele disse que na igreja, no culto, quando ele falava e as pessoas apenas o ouviam, preferia falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. 1 capítulo 14, verso 19. Mas às vezes o Espírito Santo irá realmente inspirar alguém a orar em línguas em voz alta, pode até ser uma língua diferente da que a pessoa normalmente ora no seu devocional, algo mais forte. Então, nesse momento, deve haver a interpretação. Tudo é pela fé. Eu me lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi quando Jen orou em línguas e enquanto ela orava, eu soube que receberia a interpretação. O Senhor só me fez saber a primeira frase. Mas quando ela terminou, eu abri a boca e falei aquilo que estava no meu coração. Pela fé, então comecei a receber a inspiração do restante. E todos que estavam reunidos ali foram edificados. Se o ministro está pregando ou ministrando música no culto ou na igreja e fala em línguas, ele deve interpretar para que os ouvintes sejam edificados, a não ser que seja um culto ou um momento específico de oração ou de adoração, no qual ele peça para que todos levantem a voz e orem em outras línguas. Essa é uma oração unânime, na qual todos falam ao mesmo tempo. Todos serão edificados juntos, mas se só uma pessoa falar, deve haver interpretação. Para ter decência e ordem, também é preciso esperar o momento certo para falar. Já vi algumas vezes pessoas se levantarem e interromperem o pregador. Irmãos, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai trazer confusão nem interromper a si mesmo, se é ele que está falando através do pregador naquele momento. Uma irmã me disse certa vez, pastor, mas é porque eu não consegui me conter, não consegui ficar calada. Eu tive de falar. Mentira! Nesse mesmo texto, Paulo disse que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14:32. Você pode se controlar e deixar para falar no momento certo. O Espírito Santo não vai esquecer o que ele tinha para dizer através de você. De fato, quero incentivar todos a orar em línguas e interpretar para si mesmo durante seus momentos de oração. É algo que fazemos pela fé. Pode ser que algumas vezes, Deus queira comunicar algo a você. Ele vai lhe conceder as línguas e depois você pode crer e as interpretar para si mesmo.
Paulo disse que é como a profecia e ele queria que todos falassem em outras línguas e que também profetizassem. Vê 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Está disponível para quem crê, irmão. Batismo no Espírito Santo. A oração em línguas ou no Espírito é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas existe outra experiência que é o Espírito sobre nós. Nós ficamos cheios dele, imersos e batizados nele. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Essa passagem relata a chegada do Espírito Santo na terra, como havia sido prometido por Jesus. Mas os discípulos saberiam que ele havia chegado? Eles precisaram ouvir e ver alguma coisa. Algo aconteceu com eles, que acontece até hoje, quando pessoas recebem o Espírito Santo sobre elas ou quando são batizadas no Espírito Santo, elas passam a falar em outras línguas. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8, verso 14 ao 16. Na continuação dessa passagem, Atos 8, a Bíblia diz que um homem chamado Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo. Ora, o que ele viu? Certamente as pessoas estavam demonstrando algo externamente. Elas estavam orando em outras línguas. Posso lhe mostrar outros textos da Bíblia sobre isso. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, verso 45 e 46. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, 6. Sei que existem vários testemunhos diferentes que muitas pessoas poderiam dar sobre a experiência que tiveram quando receberam o batismo. Mas nós nunca podemos transformar experiências em doutrinas. Temos de nos basear e crer no que está escrito na palavra de Deus. É necessário fé para receber o batismo e para falar em outras línguas também. Já vi pessoas receberem o batismo e começarem a falar em línguas de maneira incontrolável, quase que sem conseguir parar de falar por horas. Vi pessoas ficarem como se estivessem embriagadas, mas também já orei por pessoas que não sentiram nada, mas pela fé começaram a falar em línguas. Às vezes, a unção vai afetar as emoções, mas não se recebe pela emoção, e sim pela fé. É certo que não podemos colocar Deus em uma caixa, pois ele pode agir de diversas maneiras para alcançar as pessoas no nível de fé em que estão. Mas podemos dizer que a regra bíblica é esta: você precisa crer para receber o batismo no Espírito Santo, que pode ser pela imposição de mãos de alguém, e você precisa exercer sua fé para dar voz àquilo que está dentro de você. Não é preciso estar emocionado para falar em línguas. É preciso fé. E isso vai além do que você está sentindo. Também não é preciso sentir vontade de falar, pois você pode exercer sua fé
independentemente do sentimento e falar. Sua carne não vai querer orar em línguas. Se for à noite, você vai ficar com sono rapidamente, mas você precisa dominar a si mesmo pela fé e continuar orando. Então você fica cheio do Espírito e edificará a si mesmo. Nas passagens registradas na Bíblia, o poder veio, mas quem falou foram as pessoas. Deus não vai fazer com que sua boca se mexa. A boca é sua, é você quem precisa falar. Quando oramos para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, uma das maiores dificuldades para elas receberem é quando tentam entender com a mente o que irão dizer. É preciso ensinar antes, mostrando na palavra de Deus isso que Paulo disse aos Coríntios. Ninguém o entende. 1 Coríntios 14, 2. Nem você mesmo entende ou sabe o que está dizendo. É mistério para a nossa mente natural. O diabo também não entende, mas Deus sabe, pois é com ele que estamos falando. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, creia que ele é para você também. Deus não escolhe algumas pessoas especiais para isso. Esse privilégio é para todos os seus filhos, para todos os que creem. Ele não iria querer apenas algumas pessoas pudessem edificar a si mesmas e outras não. Ele é justo e não faz acepção de pessoas, irmão. Deseje e receba pela fé. Se precisar de ajuda e de mais conhecimento da palavra para crer e receber, procure uma das nossas igrejas Verbos da Vida. Nós cremos e ensinamos o que está na Bíblia. O batismo no Espírito Santo é para cada um de nós, filhos de Deus. É um direito nosso, irmão. Se você já é batizado, quero motivá-lo a orar cada vez mais. Edifique a si mesmo todos os dias, todos os momentos que puder. Tenha uma vida de oração forte e você será forte. O apóstolo Paulo suportou muitas coisas, conseguiu completar a carreira e cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Também recebeu a inspiração para escrever as epístolas do Novo Testamento e foi um homem cheio de sabedoria de Deus. Sabe por quê? Ele mesmo disse: falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Receba a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, repita a oração a seguir. Você se tornará uma nova criatura, seus pecados serão perdoados e Deus passará a habitar no seu interior, mediante o Espírito Santo, tornando-se Pai, tornando-se seu Pai. Oração. Deus, creio que o Senhor amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu decido hoje receber a minha salvação. Quero que Jesus seja o dono da minha vida, pois ele morreu em meu lugar naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a redenção dos pecados e me conceder o poder de me tornar filho de Deus. Eu viverei para servir-te e fazer a tua vontade neste mundo. Obrigado, porque agora habitas em mim e eu nunca estarei só.